Quando pensamos no futuro, muitos imaginam um mundo de paz, prosperidade e harmonia. Em filmes e livros, essa é uma visão comum de um futuro ideal, onde os seres humanos vivem em um estado de coexistência pacífica e prosperam juntos. Porém, essa visão utópica é bem distante daquilo que a Bíblia descreve. Se olharmos para as profecias bíblicas, o futuro é um lugar muito mais sombrio e tumultuado, repleto de caos, conflitos e até mesmo do surgimento de figuras malignas, como o anticristo. Mas por que o futuro descrito na Bíblia é tão diferente daquilo que muitas pessoas imaginam? O que as Escrituras realmente dizem sobre o fim dos tempos? E como essas previsões nos afetam? Neste vídeo, vamos explorar 5 profecias bíblicas que ainda não se cumpriram. 5 previsões que moldam a visão apocalíptica dos cristãos e ajudam a entender como o futuro pode ser transformado. A partir dessas profecias, podemos compreender o que nos espera e como essas profecias continuam a ser relevantes até hoje. Profecia 1. O retorno de Jesus Cristo. A primeira grande profecia sobre o futuro que a Bíblia nos apresenta é sobre o retorno de Jesus Cristo. De acordo com as Escrituras, Jesus não apenas foi um líder religioso, mas também a chave para a salvação da humanidade. Sua morte e ressurreição, que ocorreram há mais de 2000 anos, foram marcos essenciais para os cristãos. Mas a Bíblia também fala de um evento futuro, o retorno de Jesus. Esse evento é um dos temas mais impactantes do Novo Testamento e é conhecido como a Segunda Vinda. Mas antes que pensemos na Páscoa e na ressurreição de Jesus, é importante entender que o retorno de Cristo é algo bem mais grandioso. O Evangelho de Mateus descreve esse evento como algo espetacular, onde o Filho do Homem voltará em glória, cercado por anjos, para julgar as nações e separar as pessoas. Os justos serão levados ao céu, enquanto os ímpios serão enviados para a condenação. Jesus se sentará no trono de sua glória e todas as nações se reunirão diante dele, sendo julgadas pelo que fizeram em vida. Essa previsão é tão relevante porque, ao longo dos séculos, muitos cristãos viveram com a esperança de que esse evento poderia ocorrer em sua própria vida. A ideia de que Jesus poderia retornar a qualquer momento cria uma sensação de urgência, uma chamada para estarmos preparados para este grande momento. Mas, de acordo com a Bíblia, o tempo exato do retorno de Cristo permanece um mistério. Jesus mesmo disse que ninguém sabe a hora em que ele voltará, apenas Deus sabe. Isso tem gerado debates e especulações ao longo dos séculos. Mas a verdade é que a Bíblia nos ensina a viver em vigilância, aguardando esse grande dia. Profecia 2. A grande tribulação. Antes do retorno de Jesus, a Bíblia descreve um período de grande sofrimento e caos, chamado de a grande tribulação. De acordo com as profecias, o mundo passará por um tempo de turbulência sem precedentes, onde os desastres, as guerras e as dificuldades estarão por toda parte. Esse período será marcado pelo aumento dos conflitos, pela escassez de alimentos e pelas catástrofes naturais. A Bíblia descreve que haverá guerras e rumores de guerras, uma escalada do sofrimento humano. O livro de Mateus, capítulo 24, nos dá alguns detalhes sobre esse período de tribulação. Ele fala de grandes terremotos, fomes e pestes, e a perseguição aos cristãos será intensa. De acordo com as Escrituras, muitos cristãos serão entregues a autoridades para serem mortos por sua fé, e muitos cairão em engano, seduzidos por falsos profetas. Será uma época de grande sofrimento para a humanidade, mas também será vista como um sinal de que a segunda vinda de Cristo está se aproximando. De acordo com a Bíblia, esses momentos de sofrimento devem servir para testar a fé das pessoas e prepará-las para o retorno de Jesus. Essa profecia tem sido um tema de grande debate, especialmente em tempos de crises globais. Quando vemos guerras, pandemias e catástrofes naturais, muitos cristãos se perguntam se estamos vivendo esse período da grande tribulação. Embora o mundo tenha passado por dificuldades ao longo da história, a Bíblia nos alerta para que estejamos preparados para um período de sofrimento ainda maior antes do glorioso retorno de Cristo. Profecia 3. A ascensão do anticristo. Uma das figuras mais temidas da profecia bíblica é o anticristo. De acordo com a Bíblia, o anticristo será uma figura poderosa que surgirá nos últimos dias e se oporá a Deus. Ele será um líder carismático, capaz de enganar as massas e conquistar seguidores por meio do seu poder e mentiras. O anticristo será descrito como uma besta com várias cabeças e chifres, representando o mal e a oposição a Cristo. Ele será o líder de um império mundial que buscará estabelecer o controle sobre a humanidade. O livro de Apocalipse descreve o anticristo de maneira vívida, com a figura monstruosa de uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, com a marca da blasfêmia em sua testa.
ele será acompanhado por um falso profeta, que forçará as pessoas a aceitarem a marca da besta, um símbolo de sua lealdade ao anticristo. Este número, 666, tem sido associado ao mal e à condenação e será um sinal visível da autoridade desse líder maligno. No entanto, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que a descrição do anticristo não deve ser interpretada de forma literal. Em vez disso, ela representa forças e sistemas opressores que se levantam contra Deus e seus seguidores. Ao longo da história, houve muitos exemplos de líderes tirânicos e impérios que se opuseram ao cristianismo, e o anticristo pode ser visto como uma representação desses poderes corruptos. Profecia 4. A construção do terceiro templo. O Templo de Jerusalém sempre foi um símbolo importante para os judeus, representando o lugar onde Deus habitava entre seu povo. O primeiro templo foi destruído pelos babilônios, e o segundo foi destruído pelos romanos em 70 d.C. No entanto, as Escrituras prevêem que um terceiro templo será construído em Jerusalém antes do retorno de Cristo. No livro de Ezequiel, o profeta descreve em detalhes as dimensões e a estrutura desse templo. A profecia diz que ele será grandioso, maior do que qualquer templo anterior, e servirá como um lugar de adoração para o povo de Deus. No entanto, a possibilidade de construir esse templo em Jerusalém é um tema controverso, especialmente porque o local onde o templo original estava situado agora abriga a Dômula da Rocha, um importante santuário islâmico. A construção de um novo templo nesse local poderia gerar conflitos religiosos significativos. A Bíblia diz que a reconstrução do templo precederá a vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino na terra. A questão de como isso será realizado permanece um mistério, mas o desejo de muitos cristãos de ver o cumprimento dessa profecia ainda persiste. A discussão sobre a construção do terceiro templo é relevante para os cristãos, pois muitos acreditam que ele será um dos sinais do fim dos tempos. Profecia 5. Armagedon, a guerra final. Entre todas as profecias bíblicas, a mais intrigante e aterradora é a do Armagedon, a batalha final entre o bem e o mal. Em várias passagens do livro de Apocalipse, a Bíblia fala sobre uma guerra cataclísmica que ocorrerá no fim dos tempos, onde as forças de Satanás, lideradas pelo Anticristo, enfrentarão as forças de Deus e seus anjos. Este será o confronto final entre o mal e o bem, e seu resultado determinará o destino eterno da humanidade. A palavra Armagedon vem de Har Megido, um vale localizado em Israel, onde, segundo as profecias, os exércitos se reunirão para a batalha decisiva. A Bíblia descreve Armagedon como um momento de grande destruição e sofrimento, onde os seguidores do Anticristo tentarão dominar o mundo, enquanto os fiéis de Cristo lutarão pela salvação e pela vitória final do bem. O Apocalipse descreve essa batalha de forma vívida, com imagens de destruição e vingança, mas também de redenção para os fiéis. No entanto, a palavra Armagedon não deve ser vista apenas como uma guerra literal. Muitos estudiosos acreditam que ela representa a luta espiritual que acontece dentro de cada um de nós, o confronto entre as forças de Deus e as forças do mal, que tentam desviar a humanidade do caminho da salvação. Essa batalha final será tanto interna quanto externa, e sua resolução marcará a vitória de Cristo sobre todas as forças malignas. Curiosamente, além da Bíblia, outras fontes também fazem referência a Armagedon. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos no século XX, incluem o Rolo da Guerra, que descreve uma batalha final entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Esse texto é considerado uma referência importante para os estudiosos do Apocalipse, pois fornece um contexto adicional para a ideia de uma guerra cósmica entre o bem e o mal. Ao longo da história, as profecias apocalípticas têm sido interpretadas de maneiras diferentes, dependendo do contexto em que foram lidas. Quando os primeiros cristãos receberam essas palavras, muitos deles acreditavam que estavam vivendo no fim dos tempos. Eles enfrentavam perseguições por parte do Império Romano, e o sofrimento e a opressão que viviam pareciam ser sinais claros de que o retorno de Cristo estava iminente. Essa visão foi compartilhada por muitos, e as palavras do Apocalipse serviram como um consolo em tempos de adversidade. De fato, a Bíblia oferece um contraste claro entre o sofrimento atual e a esperança do futuro. As tribulações, a perseguição e as dificuldades que os cristãos enfrentariam seriam temporárias, pois Deus tinha um plano divino para a humanidade, um plano que culminaria na vitória final do bem. O Apocalipse, portanto, não é apenas uma profecia de destruição,
mas também de esperança para aqueles que permanecem fiéis. Hoje, muitas pessoas ainda acreditam que estamos vivendo em tempos de crescente turbulência, com guerras, desastres naturais, crises políticas e sociais. Alguns veem esses eventos como sinais de que a grande tribulação e o retorno de Cristo estão próximos. Enquanto isso, outros interpretam essas profecias de maneira mais simbólica, vendo-as como representações dos desafios espirituais que os cristãos enfrentam ao longo da história. Independente da interpretação, a mensagem central permanece. A luta entre o bem e o mal está em andamento, e a vitória final de Cristo é certa. Embora as profecias do Apocalipse possam ser assustadoras, elas também oferecem consolo. Para os cristãos, o sofrimento e a tribulação não são em vão, mas fazem parte do processo de purificação e preparação para o retorno de Cristo. A Bíblia fala de um novo céu e uma nova terra, onde a dor, o sofrimento e a morte não terão mais lugar. Para os que permanecerem fiéis, a vida eterna com Deus está garantida. Esse consolo não é apenas para os cristãos do passado, mas também para os cristãos de hoje. Embora possamos viver em um mundo cheio de dificuldades e incertezas, a fé no retorno de Cristo e na vitória do bem sobre o mal oferece uma perspectiva de esperança. O Apocalipse não é apenas uma previsão do fim, mas também uma visão de redenção, de como Deus fará nova todas as coisas. A profecia, portanto, oferece um caminho de preparação, onde os cristãos devem viver de acordo com os princípios de fé, esperança e amor, aguardando o grande dia do retorno de Cristo. Se você chegou até aqui, comente "Cheguei". Obrigado por assistir esse vídeo e por todos os comentários que vocês deixam. Leio todos eles com muito carinho. Se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, curta e comente o que achou desse vídeo. Até a próxima!